Ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Não sei se vocês estão me ouvindo. Estamos ouvindo. Tá, a doutora Damares acabou de passar ali, nossa ministra, e a situação é, o Brasil, deixa eu tirar aqui, o Brasil ele está empolgado com a possibilidade de mudança, mas ele também enfrenta dificuldades reais e concretas com a questão, sobretudo, do indigenismo, né? Talvez, eu acho que vocês têm uma percepção, nossos generais e nossos coronéis têm uma percepção clara do que é o indigenismo no Brasil, mas é importante mostrar, é importante dizer o quanto o indigenismo é forte, é politicamente ativo, é organizado e é uma força que ocupou, que ajudou a aparelhar a máquina estatal brasileira, né? Eu preciso dizer que talvez você não tenha essa clara percepção, mas eu vou jogar essa fala e depois os meus colegas aqui do Brasil pela Direita irão comentar. O indigenismo e o ambientalismo, né, portanto, o socioambientalismo, é a ponta de lança do globalismo do Brasil, né? Tudo que você pode imaginar de globalismo, de George Soros, da família, basicamente da família Clinton, dos interesses internacionais no Brasil, encontram aqui um respaldo pelo indigenismo. Então, não é por acaso, não é por menos que a FUNAI é o órgão mais complexo, a FUNAI é o órgão mais difícil de se lidar, vai ser o órgão que mais vai dar trabalho, mais vai ser, é uma espécie de bomba relógio, né? Eu tenho um artigo onde eu coloco no meu blog é o eduardoluz.wordpress.com, e onde eu digo que o governo Bolsonaro tem a chance única, a oportunidade única de desarmar a bomba da FUNAI e desarmar a bomba das demarcações de terras indígenas, né? Quem quiser procurar lá vai ter a oportunidade de ler um pouco mais sobre o tema. O indigenismo é uma força política que foi se articulando, foi sendo montada, criada ao longo dos últimos 30 anos, né? São quase mais do que isso, na verdade. Com a Constituição de 88, já tinha pelo menos 15 anos de articulação indigenista internacional. Então, isso é pelo menos meio século, né? 50 anos de organização aqui. Os últimos 30 anos foram agressivos, né? A própria Constituição Federal precisa ser, se não revista e reformada no seu capítulo, nos seus artigos 231, 232, pelo menos precisa ser normatizada, precisa ser, eu diria, trabalhada para tentarmos ter algum tipo de controle sobre o processo de demarcação de terras indígenas. As demarcações de terras indígenas estão absolutamente fora do controle do Estado brasileiro, né? A demarcação de terras indígenas foram saqueadas pelos poderes internacionais, pelos interesses internacionais. Demarcação de terras indígenas tornou-se um instrumento de introdução de interesses de grupos econômicos internacionais que demarcam terras à torta à direita, conforme o seu bem entender, demarcam ou deixam de demarcar, conforme o seu bem entender. Tornou-se um grupo de interesse político nacional e tornou-se, sobretudo, um instrumento de estatização de propriedade privada, estatização de áreas de interesse, até mesmo áreas de interesse de grupos econômicos brasileiros que encontram dificuldade em implementar alguma área de interesse nacional. Então, você não consegue mais asfaltar uma rodovia, não consegue criar uma ferrovia, não consegue criar uma hidrovia, estabelecer uma hidrelétrica, porque sempre tem uma comunidade indígena, um quilombo, uma comunidade tradicional ou uma área de preservação ambiental. O país está freado, o Brasil está freado, e me desculpem a linguagem ou me desculpem a metáfora, mas o Brasil está de quatro, rendido às forças internacionais, né? De modo que a eleição de Bolsonaro foi um segundo grito do Ipiranga, né? A eleição de Bolsonaro foi um segundo grito de independência de um país que foi laboratório. O Brasil era e vinha sendo até agora um laboratório da ONU, um laboratório do globalismo mundial, né? Então, a eleição de Bolsonaro, e, sobretudo, isso fica muito claro quando Bolsonaro fala sobre a sua agenda indigenista. O Bolsonaro expõe a sua agenda indigenista, que é uma agenda de independência,
é uma agenda de autonomia, é uma agenda que busca a autonomia para os grupos indígenas, nossos concidadãos indígenas. Alguém aí falou sobre até chamar os grupos indígenas de nações. É importante dizer que as Forças Armadas não aceitaram o termo nações indígenas lá na Constituinte, né? Na Constituição não se fala de nação indígena. Não existe nação indígena no Brasil, só existe uma única nação, essa nação é a nação brasileira, o território é território inequívoco e indivisível, é o território brasileiro, os grupos indígenas possuem o usufruto desse território, tá certo? Isso tentou organizar dessa forma, quanto mais terra melhor, quanto mais terra melhor ainda. Bom, isso posto, é importante, então, desenhar algum cenáriozinho importante do que está acontecendo aqui no governo de transição. Já teve... O Luiz está pedindo tempo. Manda, Luiz. É o seguinte, sobre isso que você acabou de falar, eu acho que a pessoa comum, o brasileiro comum, ele não entendeu, não captou exatamente quais são as consequências disso. Quando chega um índio, indigenista, vamos colocar, a gente pede mais, indigenista é você, qualquer pessoa que estuda o índio, mas quando um cara bota mais terra, mais terra, mais terra, mais terra, a gente sabe por que ele está pedindo terra, ele está pedindo os recursos minerais e vegetais da terra. Você concorda comigo, Edson? Eu concordo, mas eu preciso complementar. Eu concordo, mas eu preciso chamar atenção para um outro detalhe importante. Está certíssimo. Sobretudo, estão pedindo os recursos minerais, sem dúvida. Mas tem outros benefícios que vêm que a gente não se deu conta. Outros benefícios bem, talvez, menores e que atendam um grupinho menor e que por aí vai. Por exemplo, toda vez que tem uma terra indígena, toda vez que tem uma área de preservação ambiental, uma terra indígena, uma área quilombola, ou uma área de comunidade tradicional, isso é uma espécie de bomba relógio armada, montada para destruir, montada para explodir, exatamente quando for passar a primeira rodovia, a primeira ferrovia, hidrovia ou hidrelétrica. Qualquer um desses projetos, ou linhão de transmissão, isso daí já atrapalha nossa capacidade logística. O Brasil todo é um país fechado e que não consegue, engessado, que não consegue se desenvolver por causa das consequências da legislação ambiental que obrigam a qualquer uma dessas obras, se ela quiser ser implementada, vai ter que pagar, o Brasil tem que pagar um tributo para os zongueiros, um tributo para ambientalistas, um tributo para indígenas e tal. Essa é uma segunda consequência. E tem uma terceira ainda consequência que eu vou falar rapidamente, antes de passar para o Luiz, que é o seguinte: essas pequenas comunidades indígenas e tal, elas são pequenas, 200 pessoas, 400 pessoas, mas a área demarcada é enorme, é monstruosa, são milhares de hectares, tá certo? E é por causa disso que uma população de 0,47% da população brasileira, ou seja, não chega a dar 1% da população brasileira, tem 14% do território nacional. Só a título de comparação, os índios americanos, eles são 3% da população americana, 3% basicamente, tá? 2,5% a 3%. E eles possuem 2,5% do território nacional, tá certo? Norte-americano. Por aí vocês têm uma ideia que nos Estados Unidos a coisa é bem mais equilibrada do que no Brasil. Como é que um grupo que não tem 1% tem 14% do território nacional? E exatamente onde estão os nossos maiores minérios, os nossos maiores recursos minerais. E sobretudo, recursos agricultáveis, né? Então, presta atenção. Onde estão as terras indígenas? Só dois países têm mais terras indígenas que o Brasil, um percentual maior do que terras indígenas do que o Brasil. O Canadá e a Austrália. Agora, onde estão as terras indígenas no Canadá? Lá no Círculo Polar Ártico, ou seja, embaixo de metros e metros de neve. Onde estão as terras indígenas na Austrália, as terras dos aborígenes australianos? Lá no deserto, que eles chamam de outbacks. Ali no meio não cria nem calango, nem cobra dali, quanto mais você plantar essa riqueza que o Brasil tem. Ou seja, eu quero finalizar com essa frase agora, momentaneamente, depois eu volto, mas vou passar para o Luiz para dizer o seguinte: o indigenismo e o socioambientalismo foram o vergão, né? Aquela bola de ferro
que os interesses internacionais, que o globalismo colocou no Brasil para frear a nossa nação. E o Bolsonaro tem a razão absoluta, completa, total, quando ele diz que no que depender dele, indígenas não vão mais viver em territórios como se fossem animais, tratados como se animais em zoológico, não vão viver na miséria. Ele vai dar aos indígenas, aos nossos concidadãos indígenas, o direito deles prosperarem, para se verem livres assim das ONGs. E as ONGs vão assumir o lugar que elas devem ter, ou seja, não é toda ONG que é bandida e criminosa, é só a grande maioria, é só a grande maioria que atenta contra os interesses nacionais. Mas existem pessoas cristãs que querem o bem do Brasil, que querem o bem de suas comunidades e que podem e devem continuar existindo. Só que as grandes, aqui no Brasil, o Brasil tem enormes conglomerados de ONGs que compram novelas, que, na verdade, não sei se vocês sabem, mas uma minissérie que passou no Brasil chamada Velho Chico foi paga por ONGs internacionais, foi paga pela WWF e foi paga pela The Nature Conservancy, uma novela inteira na Globo foi financiada com dinheiro de ONG internacional. Se eles fazem isso, imaginem vocês o quanto mais eles já não fizeram. Por exemplo, quantos deputados não compraram, quantos senadores, quantos políticos, inclusive quantos constituintes não foram comprados com dinheiro pago a peso de ouro, né? A peso de ouro, para implementarem no Brasil a maior e mais pesada legislação ambiental do mundo, a maior e mais pesada legislação indigenista do mundo. O quanto isso não atrasou o país? O Brasil está atrasado, o Brasil está um país atrasado porque tem a pior legislação, a mais socialista e socioambientalista legislação do mundo. Eu vou parar por aqui e soltar para o Luiz para ver o que ele tem a dizer, Luiz. Manda aí. Eu concordo com você em gênero, número e grau, e eu quero lembrar também que eu e boa parte da população achamos que os índios devem ser integrados na população brasileira, devem ser educados, receber aula de português, de história, geografia, como qualquer cidadão. Eles têm o direito de serem civilizados, eles têm o direito de ir num hospital e não usar os remédios nativos deles. Alguns funcionam, mas um bando deles não funciona. E eles morrem. E morrem com 35 anos de idade, com 30 anos de idade. O tempo de vida de um índio, vocês não imaginam, é muito. Concorda comigo, Ed? É muito pequeno. Concordo perfeitamente, eu só quero acrescentar. Eu gostaria de acrescentar aqui, para aquilatar esse debate, que está maravilhoso aí, que o Eduardo comentasse um pouquinho, eu acho importante isso, sobre a OIT 169. Por favor, vamos dar sequência. Vamos lá. Já comento sobre a OIT 169, 169 da OIT, mas antes eu quero só fazer um comentário ao que disse o Luiz aí, o Luiz Cruz. É importante que seja dito o seguinte, Luiz, quando você usa o termo integração, na verdade nós vamos traduzir isso para um linguajar mais científico ou mais acadêmico. Os indígenas estão sendo chamados a ingressar na economia de mercado e a compartilhar, né, acessar direitos e a compartilhar direitos e valores da sociedade nacional brasileira, da sociedade envolvente no Brasil, né? Um colega nosso pediu aí a minha opinião sobre a Convenção 169 da OIT, e eu já vou colocar. A Convenção 169 da OIT é, de longe, o maior grilhão, né, a maior armadilha que o Brasil inventou para si mesmo, né? A convenção, o que diz a Convenção 169 da OIT? É claro, ela não como toda grande armadilha, ela não é escancaradamente criminosa, ela não é escancaradamente deturpada, ela só que, como a gente sabe, é nos detalhes que se esconde o diabo, né? Você esconde exatamente nos detalhes. Então, quando você olha lá alguns parágrafos da Convenção 169 da OIT, a Convenção 169 da OIT é um acordo internacional que os países assinam se quiserem. Na verdade, é uma armadilha que só assina país bolivariano, país estúpido ou país vendido
que não tem na menor condição, não tem autonomia intelectual suficiente, a menor condição de legislar com soberania. É exatamente o que o Brasil foi até agora, né? Nenhum país decente, nenhum país sério como Estados Unidos, como Rússia, como França, até Inglaterra, nenhum desses países assinou a Convenção 69 do Brasil, da OIT. O Brasil, Venezuela, Bolívia, Paraguai, esses paizinhos de quinta categoria, o Brasil até agora, infelizmente, se iguala, como disse certa vez aquele embaixador de Israel, chamou o Brasil de um anão político, um anão, basicamente isso, o Brasil está sendo um anão político e diplomático, se anulando. O Brasil foi lá e assinou a Convenção 69 da OIT, que é responsável pela explosão de terras indígenas no Brasil e pela explosão de grupos indígenas. O Brasil está sendo etnicizado, tá certo? Então, ou seja, está sendo transformado, a sua população cabocla ribeirinha amazônica está sendo transformada em uma população indígena de grupos étnicos nacionais. Então, isso precisa ser detido, isso precisa ser contido de uma forma mais racional possível. E é por isso que eu enviei carta a pelo menos 80 parlamentares em 2013 e 2014, quando a Convenção 69 da OIT ia completar 10 anos, o Brasil tinha o direito de pedir para sair da OIT, pede para sair. E eu enviei carta a todos esses deputados, enviei e-mails, isso em 2013 ainda, final de 2013, até março de 2014, só um deputado me atendeu. Só um deputado me deu atenção, o deputado Paulo César Quartiero, fez uma audiência pública e nós tentamos acabar com a Convenção 69 da OIT, fizemos um abaixo-assinado lá, alguns deputados assinaram, mas é claro, em 2014 nós tínhamos uma presidenta que vocês conhecem muito bem, uma que quis catar vento, né, quis ensacar vento e coisa do tipo. Graças a Deus isso é passado já no Brasil, mas a presidenta jamais iria, submissa como é aos poderes globalistas, jamais iria endossar uma saída soberana do Brasil da Convenção 69 da OIT e da declaração da ONU para povos indígenas e comunidades tribais, que é outra também que precisa ser analisada com muito cuidado, tá? Nós vamos ter que analisar com muito cuidado isso daí. Ok, obrigado, Eduardo. Agora vamos passar para um outro assunto, pessoal. Obrigado. Valeu. Eu só queria, Luz, eu queria agradecer muito a oportunidade, mas estão fechando aqui já o centro e eu vou ficar sem internet. Eu queria agradecer demais pelo convite, uma satisfação poder falar com vocês. Eu vou deixar outros comentários, vou mandar vídeo para vocês aí e eu agradeço muito a oportunidade de ter participado. Eu espero que continue conversando sobre isso, analisando o que eu falei. E eu espero poder voltar em breve aí num outro hangout para continuar comentando também. Eu vou ter que sair agora, tá bom, meus irmãos? Um abraço, foi um prazer, Eduardo. Muito obrigado, Eduardo. Um abraço enorme.